né? Então, acho que a grande beleza do FIAGRO, da mesma forma que do FI, é você poder participar do setor hoje, que é o setor mais relevante da economia brasileira, com uma gestão profissional e se tornando sócio de uma fazenda ou de um empreendimento do agronegócio, né? E da mesma forma que no FI, você compra uma cota, né? Essa cota está no home broker das corretoras, então é um processo simples de comprar a cota. Eu acho que, né, depois a gente vai explorar isso aqui um pouquinho, mas talvez o sucesso já que o FIAGRO teve foi o fato dele ser altamente democrático. Você tem cotas, por exemplo, a R$10. Então, isso facilita muito para quem quer começar, quer experimentar. Com R$10 você consegue comprar uma cota. E da mesma forma que o fundo imobiliário, né? O que tiver de dividendo, o dividendo é isento do imposto de renda. E você vai ganhar com a valorização da cota. Você comprou a cota por 10, sei lá, a cota foi a 15, você quer desfazer sua posição, você vende e aí você paga o imposto de renda só em cima do ganho de capital da cota, da valorização da cota, só que o dividendo é livre de imposto de renda. Tá? Mas na essência, esse é o FIAGRO. Né? Olá, eu sou o Renato Fazolino e este é o podcast Tal Investimento. Em tempos de incertezas, certezas valem ouro. Ouro é uma commodity. Em poucas palavras, trata-se de um ativo mensurável, padronizável e desejável. Assim como a comida que todos comemos. É sabido que o agronegócio brasileiro alimenta uma boa parte do mundo. E a proposta da conversa de hoje é falar sobre os retornos cada vez mais consistentes e sustentáveis que o agronegócio vem trazendo para investidores. E o ativo em questão da conversa de hoje é o FIAGRO, também um ativo mensurável, padronizável e que há um ano vem demonstrando um potencial igualmente desejável. Para falar sobre isso, eu tenho o grande prazer de apresentar a Fabiana Perobelli, que é diretora de relacionamento com corretoras e empresas do agronegócio na B3, e o Felipe Solski, que é sócio e gestor de fundos na Galápagos Asset Management. Fabi e Felipe, muito obrigado por estarem aqui hoje. Poxa, eu que agradeço o convite. Muito legal. Muito obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa do podcast. Bem legal os assuntos que estão sendo tratados aqui. Legal, bacana. Antes da gente entrar no FIAGRO, então, conta um pouquinho de vocês, da Fabiana, do Felipe, por que agro, o que desperta em vocês, qual que é um pouco da história, para daí a gente entrar na parte técnica. Pô, acho que o agro é apaixonante, né? Eu confesso que realmente eu dei muita sorte desde do começo na minha história. Eu comecei na antiga BMF, né? Trabalhando na área de produtos e tive a sorte de cair já no agronegócio. Foi super apaixonante. Durante muito tempo eu fui de produtos e mais recentemente eu estou nessa área de relacionamento. Faço relacionamento não só com as corretoras, mas também com as empresas do agro. E eu acho que o agro é isso, né? Assim, o agro ele é transformador, ele é inovador. A gente consegue ter pautas de todo tipo com o agronegócio, dada a grandeza e a inovação que ele está sempre promovendo para nós, para o Brasil e para o mundo. Então, eu sempre tive sorte de trabalhar com agro. Muito legal. E você, Felipe? Eu comecei minha carreira na B3 também. Tive uma passagem ali para uma área de desenvolvimento de produtos em um momento em que os fundos imobiliários estavam passando mais ou menos pelo que os FIAGROs estão passando agora. Uma fase de desenvolvimento bastante forte. Fundos imobiliários demoraram um pouco para decolar, né? Eles foram criados lá atrás, mas só ali a partir de 2010 que começaram a ganhar bastante tração. E depois disso eu fui para o BTG, fui gestor de fundos imobiliários durante um bom tempo lá. E mais recentemente na Galápagos eu faço gestão de fundos, dentre eles o nosso FIAGRO também. Então, em algum momento ali, minha carreira também se voltou para o setor. Eu sempre gostei do setor também. Tive grande parte da minha experiência voltada para o setor imobiliário, mas muito voltada para o setor de crédito também. Então, com o nosso FIAGRO lá na Galápagos voltado para o setor de crédito, encaixou muito bem ali. Então, para mim é bem legal conhecer mais o setor. Tenho gostado bastante também. Muito legal. Inclusive, eu vi que a Galápagos foi a primeira, né, a emitir um FIAGRO. Foi a primeira. E eu li também um artigo, acho que você que escreveu, dizendo que nos levou 10 anos para os FIIs
atingirem, acho que era 50 mil. 50 mil investidores. E isso os Fiagros estão atingindo já em questão de um ano, menos que isso, né? Agora já estão com 80 mil, completando um ano agora, né? O nosso fundo, a primeira oferta dele que fez um ano, fez um ano agora, dia 22 de agosto. Então, os Fiagros acabaram de completar um ano e no final de julho, no último relatório da B3, já tinha mais de 80 mil investidores. Caramba. Então, um crescimento bem rápido. Legal. Não, parabéns, muito legal. Bom, então acho que a pergunta principal é o que é Fiagro, né? Porque a gente fala sobre o CRA, o CRI, os FIIs, tem o setor imobiliário, o setor de produção. Vamos começar, talvez, pela essa pergunta mais básica sobre o que é Fiagro, para daí a gente associar com os outros produtos. Pode ser? Aí fica à vontade quem quiser falar. Legal. Quer começar e eu te... Pode ir. Não, legal. Bom, como o Felipe comentou, né, assim, o Fiagro ele tem uma estrutura muito parecida com a do fundo imobiliário, né? Então, também você se torna sócio de um empreendimento, né? A diferença é que esse empreendimento, ao invés de ser no setor imobiliário, é no agronegócio, né? Então, pode ser a gestão de terras, a gestão de produção, a gestão de silos que servem para armazenagem de grãos, né? E aí você tem a oportunidade de participar desse empreendimento tendo um gestor profissional por trás, né? Então, acho que a grande beleza do Fiagro, da mesma forma que do FII, é você poder participar do setor hoje, que é o setor mais relevante da economia brasileira, com uma gestão profissional e se tornando sócio de uma fazenda ou de um empreendimento do agronegócio, né? E da mesma forma que no FII, você compra uma cota, né? Essa cota está no home broker das corretoras, então é um processo simples de comprar a cota. Eu acho que, né, depois a gente vai explorar isso aqui um pouquinho, mas talvez o sucesso já que o Fiagro teve foi o fato dele ser altamente democrático. Você tem cotas, por exemplo, a R$10, então isso facilita muito para quem quer começar, quer experimentar. Com R$10 você consegue comprar uma cota, e da mesma forma que o fundo imobiliário, né, o que tiver de dividendo, o dividendo é isento do imposto de renda, e você vai ganhar com a valorização da cota. Você comprou a cota por 10, sei lá, a cota foi a 15, você quer desfazer sua posição, você vende, e aí você paga o imposto de renda só em cima do ganho de capital da cota, da valorização da cota, só que o dividendo é livre de imposto de renda, tá? Mas na essência, esse é o Fiagro, né? Tá. Exato. E do lado da gestora, o que a gente via você tinha ali vários instrumentos voltados, por exemplo, para o financiamento do agronegócio, como os próprios CRAs, mas você não tinha um fundo ou uma categoria de fundo que possibilitasse um investimento em alto nível nesses ativos. Então, vamos dar um exemplo aqui de fundos de crédito tradicionais, que são os fundos que possuem resgates ali em D mais 30, D mais 180, nos casos mais longos, de resgate mais longo. Você não conseguia, com esses instrumentos, com esses fundos, investir, por exemplo, em um CRA voltado, por exemplo, para um produtor de médio porte, que não é um produtor conhecido, que não tem rating de crédito, porque esse ativo não teria liquidez no mercado secundário. Então, quando veio a criação dos Fiagros, para a gente foi uma grande inovação, porque você consegue investir em instrumentos que não têm liquidez, ou seja, você não precisa se preocupar com o quão estruturado é esse ativo, porque você tem a certeza de que seu fundo não vai ter resgate, são os Fiagros fechados, né? Você não tem resgate de cotas. Só que, ao mesmo tempo, o investidor tem a liquidez por meio da negociação no mercado secundário na B3. Então, sempre foi um descasamento muito grande de fluxo de caixa, que você tinha fundos que tinham uma preocupação com resgates no curto prazo e tomadores ali do agronegócio querendo operações de mais longo prazo e não eram possíveis. Então, o instrumento Fiagro veio para resolver esse problema. Foi um caminho parecido com o que os fundos imobiliários tiveram com os CRIs também, né? Inicialmente, você tinha a maioria dos fundos imobiliários voltados para escritórios, para lajes corporativas, para galpões logísticos, e ao longo do tempo, o mercado de CRIs, de certificados de recebíveis imobiliários, foi crescendo
voltados principalmente para incorporadoras de menor porte, operações não tão grandes assim, porque quem estava do outro lado eram fundos imobiliários comprando operações que não são tão grandes. Então, antes você tinha emissões apenas de 100 milhões para cima, hoje a gente vê um ticket médio de operações abaixo de 50 milhões, então você levou o acesso a esse funding do mercado de capitais efetivamente para o tomador final que necessitava, né? Não para um tomador que tinha diversas alternativas, dentre elas o CRI, e agora essa mesma revolução a gente vê acontecendo para o mercado de CRAs. Você tem tomadores, você consegue levar esse funding do mercado de capital para um número muito maior de potenciais tomadores. Tá, beleza. Bom, então vamos fazer algumas distinções aqui, porque você estava falando de... Quando a Fabi começou a falar, ela disse, você se torna um sócio de um empreendimento, né? Então, quando ela falou empreendimento, na minha cabeça ressoou mais o lado imobiliário da história, ser uma fazenda, um trator, alguma coisa física concreta ali. E o FIAGRO, e a gente também estamos falando de CRAS, né? Que é um instrumento ligado aí mais à parte de produção mesmo, de você levar para o tomador de crédito, você levar dinheiro para ele, comprar semente para plantar e aí por diante. Me explica um pouquinho como é que funciona essa relação da parte produtiva com a parte imobiliária. Talvez fazer uma coisa que a Fabi comentou, como que o FIAGRO conversa com o CRA e, por sua vez, conversa com uma CPR, por sua vez. Essa cadeia, se é para entender da pessoa física que está pondo a grana aqui, como é até esse dinheiro chegar lá no fazendeiro, no produtor. Como é que funciona essa cadeia? Não sei se eu me expliquei bem. Não, tá perfeito. Vou começar aqui. E aí, Felipe, você me complementa. Mas o que a gente tem, né? A CPR é o instrumento principal, vamos dizer assim, de financiamento no agronegócio, né? A CPR é o título que o produtor emite para ele fazer uma troca, por exemplo, com a indústria de insumo, né? Então, no momento que ele vai plantar, ele precisa de adubo, né? Precisa de fertilizante, e aí ele usa esse instrumento que é a CPR para se financiar, né? E aí, ao final, ele vai pagar por esse adubo ou por esse fertilizante que ele comprou. O que é esse final, né? Na época da colheita, ele vai pagar essa CPR, ele pode pagar em dinheiro, né? Que a gente chama de CPR financeiro, ou ele pode pagar, inclusive, com a produção, que é a CPR física, né? A indústria de insumos, por sua vez, também, né, ou uma trading, também precisa se financiar. E ela vai usar um outro instrumento, que é o CRA. Né? O CRA, normalmente, é emitido por uma empresa do agronegócio, que pode ser, aqui no nosso exemplo, uma indústria química. E aí, qual que é o lastro do CRA? São essas CPRs, são os recebíveis que ela tem do agronegócio, que são esse conjunto de CPRs. O FIAGRO, ele pode ser, sim, né, um FIAGRO de terras, né, mas ele também pode ser um FIAGRO que tem ali recebíveis do agronegócio. Então, pode ser um FIAGRO de papel que vai ter um CRA. E aí, quando o investidor pessoa física compra uma cota desse FIAGRO, ele está ajudando a financiar toda essa cadeia. Esse dinheiro está chegando no produtor. Então, isso que é importante. O FIAGRO foi talvez um dos instrumentos, porque o CRA já fazia isso, mas um instrumento mais acessível que realmente nós, como pessoas físicas, vamos poder realmente ajudar a financiar o agronegócio. Tá, então o CRA, você empacota ele se transforma em FIAGRO, que aí o investidor, pessoa física, vai lá e compra. Então, você tem um CPR, ou seja, você tem, no momento em que o fornecedor de insumo fornece o adubo para o produtor, esse cara aqui, ele tem um contas a receber. Isso. Aí você empacota isso vira um CRA, que aí é uma forma dele securitizar esse recebível dele e passar esse CRA adiante. Quem que comprava esse CRA antes? Quem que era o investidor do CRA? Era uma pessoa física também? O CRA também podia ser uma pessoa física, né? A gente tem várias ofertas de CRA no mercado. E aí, por que eu vou comprar um CRA ou um FIAGRO? Depende do perfil do investidor, da necessidade dele, né? Normalmente, o CRA, ele é um instrumento que tem um prazo um pouquinho mais longo, né? Porque ele é uma emissão com um vencimento, talvez 5 anos, 6 anos. Então, ele é focado para o investidor que tem um pouquinho mais de tempo
né, para investir e vai carregar essa posição durante um tempo maior. Tá. Mas os dois são direcionados para as pessoas físicas. As pessoas físicas podem adquirir tanto o CRA quanto o FIAGRO. Agora, o que depende é a necessidade de cada investidor. O investidor vai ter que olhar... secundário que ele falou, aí você transaciona daí mais. Você transaciona, tá. Né? Acho que é isso. Acho que os FIAGROs são o novo comprador de CRAs. Porque antes você tinha as ofertas de CRAs voltadas normalmente para pessoa física, pela isenção de imposto de renda também em cima dos CRAs para pessoas físicas, só que eram emissões muito específicas, de grandes tomadores, normalmente tomadores AAA. Então, esse recurso dos CRAs não chegava na ponta final ali, nos produtores médios, nas indústrias médias ali, ficava restrito muito a grandes tomadores que tinham ali no CRA somente uma opção adicional entre emitir um bonde lá fora, tomar recursos com os bancos, ou emitir um CRA se for mais barato. O que a gente tem agora é os FIAGROs, você tem um gestor profissional, então é um gestor que está comprando ali, pode ser imóveis, fazendo um paralelo aqui com o IFIX, com o Índice de Fundos Imobiliários. Hoje, aproximadamente 40% dos fundos imobiliários são de recebíveis, que investem em CRIs. E os outros 60% em imóveis. E aí, imóveis de todos os tipos. Imóveis corporativos, logística, shoppings, dentre outros. Os FIAGROs, eles nasceram num momento muito propício para você emitir em crédito, né? Nosso momento macroeconômico, com juros nesses níveis. E até o investimento direto em imóveis de terra já eram permitidos antes via fundos imobiliários. Você, inclusive, tem nas categorias de fundos imobiliários, você tem fundos imobiliários voltados para aquisição de terras produtivas, para aquisição de imóveis logísticos no agronegócio. Então, você já conseguia fazer fundos imobiliários para o agronegócio. A grande novidade que os FIAGROs trouxeram foi você poder investir em CRAs. Por isso que hoje, dos 42 FIAGROs já existentes, apenas um é voltado para aquisição de terras. Os outros 41 são voltados para operações de crédito, sendo que a maioria deles voltadas diretamente para CRAs. Então, investir em imóveis diretos, os FIAGROs podem, mas não foi uma revolução que a criação dos FIAGROs trouxeram, porque já era possível via fundos imobiliários, e é um setor que tende a crescer ao longo do tempo, principalmente se o momento macroeconômico ajudar. A gente espera que em breve tenhamos um ciclo de redução de taxa de juros e aí sim a gente pode ter um crescimento desse setor. Hoje, praticamente todos os FIAGROs que já foram criados estão voltados para crédito, principalmente CRAs. Tá. E é legal você falar desse contexto macro, porque eu vi os FIIs, né? Eles têm uma relação mais próxima com os índices de inflação, né? Com IPCA e tal. E que agora com a tendência é que isso que caia, né? Enquanto o CDI está num patamar maior, por enquanto, 13,75, né? E eu acho que é o que conversa mais perto com o CRA, né? Como é que funciona essa relação CRI, CRA, FIAGRO com esses indicadores, inflação e CDI? Acho que o setor do agronegócio ele sempre foi muito acostumado com o CDI, porque ele foi sempre muito dependente do setor bancário, do crédito bancário, que é normalmente em CDI. Então, segue muito a dinâmica da Selic. Tanto é que se a gente olha os FIAGROs que investem em CRAs, a maioria desses CRAs são indexados ao CDI. Enquanto isso, no setor imobiliário é o contrário. Sempre foi muito acostumado com índices de inflação. Por exemplo, uma incorporadora que está construindo um prédio e vendendo unidades. Essas unidades, enquanto o imóvel está em construção, o preço dela está sendo reajustado pelo INCC. Contratos de locação, reajustados pelo IPCA ou IGPM normalmente. Então, o crédito para esse setor ele sempre foi muito voltado para índices de inflação. Então, até outro artigo que eu escrevi, inclusive recentemente, que saiu, foi relacionado a isso, que os FIAGROs estão crescendo muito na onda desse momento macroeconômico, que a gente teve uma deflação, aí, um índice negativo do IPCA em julho, uma tendência agora de que o IPCA de agosto seja negativo também, enquanto os FIAGROs com uma exposição muito grande ao CDI, que está na máxima desses últimos anos, no 13,75. Então, com um resultado aqui, uma tendência de resultado maior no curto prazo em relação aos fundos imobiliários,
que investem em CRI, que são mais concentrados em índices de inflação. Entendi, legal. E, Fabi, qual que é a relação disso com esse índice de fundos imobiliários? O que o IFIX representa nesse caso? O IFIX, nesse caso, é para o setor imobiliário, né? Então, é isso que o Felipe comentou, né? Ele vai refletir os fundos imobiliários que têm maior liquidez na Bolsa, né? Então, tal como a gente tem o índice Bovespa, que reflete, né, as ações que têm maior negociabilidade, o IFIX vai representar também os fundos imobiliários que têm maior negociabilidade. Então, ele acaba sendo um guia, um termômetro interessante para o investidor poder acompanhar de uma certa forma o que está acontecendo com os fundos imobiliários no geral, não olhando um específico, mas olhando a cadeia como um todo. Tá? Existe algo semelhante, específico para o A, para a CRAS, ou para o lado mais de produção? Para o agro ainda não, porque a gente ainda precisa ter um conjunto um pouquinho maior de índices, né? Mas está no pipeline, assim que for possível vai ser criado esse índice. O que a gente acabou de criar foi um índice aí para ações exclusivo para o agronegócio, que é o IAGRO, né? Então, da mesma forma que a gente tem o índice Bovespa que olha o geral, a gente criou um setorial só para as empresas que fazem parte do agronegócio. Tá. Então, esse agro a gente lançou esse ano, e aí ele vai permitir que você tenha também um termômetro, como é que tá o desempenho do setor versus outros setores, versus o índice Bovespa. Mas aí de ações. De ações, nesse caso foi de ações. Tá. Tá? E uma coisa que eu vi lá no site da Galápagos é que vocês separam em 3 pilares o processo de criação, de estruturação do FIAGRO. Originação, estruturação e alocações. É isso, né? O que são essas 3 etapas? Como é que funciona esse processo de criação desse instrumento de crédito? O nosso FIAGRO, o GCRA 11, ele é voltado para a aquisição de operações de CRA, né? Então, ele não investe, por exemplo, em terra diretamente. Ele está investindo em operações de CRA. Hoje, por exemplo, a gente tem 17 CRAs na carteira, de 17 tomadores diferentes. Então, cada um deles, ou eles foram estruturados diretamente pela Galápagos com parceiros, tomadores que já tinham relacionamento conosco, ou que fomos buscar ali, ou que foram trazidos ali por algum outro parceiro e a Galápagos ajudou na estruturação dessas operações. Então, como que funciona cada caixinha? A primeira delas é buscar essa operação, buscar quem na outra ponta está querendo tomar recursos que o fundo pode disponibilizar. Então, por exemplo, a gente encontra um produtor de soja e milho no Mato Grosso que precisa tomar uma operação, precisa tomar crédito para custeio da próxima safra. A gente vai fazer a gente conheceu ele, então o processo de originação ele começa com esse conhecimento e informações básicas ali de crédito do tomador. Então, o tomador final, para o cara que vai pôr a semente na terra lá, não é necessariamente pode ter um intermediário nesse meio do caminho ou não. A gente pode estar falando direto com ele ou com alguém que o representa, que está mandatado para uma operação. E aí vamos buscar informações básicas ali de crédito para entender se a operação faz sentido ou não. Se fizer sentido aprofundar, ou seja, está dentro do perfil de operações que a gente gosta, está dentro de um nível de taxa que a gente tem atuado, ela vai para uma fase de uma análise mais profunda. Então, é um momento que a gente conhece todos os números ali desse potencial tomador. Então, pegamos ali se ele tem balanço, vamos pegar o balanço dos últimos anos, vamos pegar, por exemplo, se é um produtor, vamos olhar o faturamento dele no detalhe, então quanto que ele faturou ali, olhando inclusive notas de venda dos grãos para terceiros, para entender se aqueles números dele são efetivamente o que ele teve nos últimos anos, fazer uma auditoria completa, tanto financeira quanto jurídica, e aí sim passar por um momento de aprovação de crédito. Nessa aprovação de crédito, a gente olha o passado, então os números que ele vem produzindo, a gente faz uma projeção de resultados que ele vai ter nas próximas safras, e aí sendo bastante conservador do ponto de vista de preço das commodities, por quanto ele vai vender, colocando cenários ali mais estressados de potencial quebra de safra, então bem acima do que ele teve nos últimos anos, para ver se em cenários estressados ele ainda tem
caixa remanescente para pagar os juros e amortização da nossa operação e demais operações de crédito que ele tenha na carteira ao longo do tempo. Então, fazendo essa análise completa, a gente leva para um comitê de crédito da Galápagos, e aprovando a operação, ela vai para o momento ali seguinte, que é a estruturação. Então, que é onde a gente vai começar a fazer a documentação dessa operação, normalmente contratando um escritório terceiro, um escritório especialista no setor, para fazer a diligência profunda ali. Por exemplo, a gente gosta sempre de ter terra em garantia, então fazer uma diligência bastante completa em cima dessa terra, em cima dos tomadores, em cima dos garantidores ali, avalistas da operação, além da própria documentação da operação, né, onde você coloca todas as características ali, uma documentação bem robusta, para aí sim o fundo, o nosso Fiagro, fazer o desembolso ali, comprar essa operação e disponibilizar o recurso para esse tomador. Essa diligência, ela segue algum tipo de regulamentação ou isso é parte da governança de cada fundo? Parte da governança de cada fundo. Tá. Então, você tem ali alguns critérios básicos, né? A gente sempre olha, por exemplo, o histórico de crédito desse tomador, olha, por exemplo, obviamente, se os imóveis que ele está dando em garantia tem algum tipo de ônus, alguma coisa assim, e todas as outras informações, por exemplo, acessa informações de crédito dele no Bacen, para ver se aquilo que ele nos indicou que era o endividamento dele no momento da nossa análise realmente é o endividamento efetivo dele, se não tem outras operações ali. Então, uma diligência bastante completa. Eu acho que cada gestor, cada casa de análise tem alguns parâmetros específicos, mas no geral seguem mais ou menos esse padrão. E aí vem a alocação dos recursos, que é o efetivo desembolso pelo Fiagro dos recursos que vão ali para o tomador final. E aí, depois disso, é a nossa parte de monitoramento dessas operações, né? Então, periodicamente, a gente entender se aquelas nossas projeções estão se concretizando, isso por meio de demonstrações financeiras, por exemplo, a gente faz, entre as garantias que a gente gosta de colocar, uma cessão fiduciária de recebíveis. Então, você tem uma garantia, que são aqueles recebíveis que o produtor está vendendo soja, vendendo grãos, ele passa pela conta da operação, e se estiver tudo ok, se ele cumpriu um índice de cobertura determinado, por exemplo, tem que ter 120% do nosso saldo devedor passando pela conta, está tudo ok? Libera esses recursos para ele, obviamente tira o que de amortização e juros da operação. Então, com isso, você consegue, ao longo do tempo, ir monitorando se ele realmente está cumprindo ali com o que estava sendo projetado, e se não tiver, a gente consegue, desde o primeiro momento, entender o que está acontecendo, estar mais próximo, monitorar mais de perto esse tomador. Show de bola. Muito legal. Bom, então a gente está falando bastante sobre custeio, né, do agronegócio. Agora, então, pensando um pouco no cenário macro, né, assim, o custo da energia disparou, petróleo, gás, né, isso conversa também com fertilizantes, conversa com diesel, a taxa de juros está alta e tal. Como é que vocês veem esse cenário macro? Como é que ele pode influenciar o Fiagro em termos de volatilidade, em termos de liquidez? Existe esse risco? Existe essa influência? O risco de um produtor não conseguir entregar a safra dele? Como é que está esse cenário, esses desafios pro agro, que por sua vez repercutem no Fiagro? O que a gente olha ali de cenário macro, assim, realmente você teve um aumento relevante de custos, todos eles, né, fertilizantes, diesel, e, por outro lado, você conseguiu repassar esses custos para o produtor final. Então, por isso que a nossa inflação, nos últimos meses, ela estava num nível bastante elevado. Então, a inflação de alimentos, commodities em geral, subiu bastante. Então, no momento que a gente tem visto dentro das nossas projeções, é que os produtores estão conseguindo manter a margem que eles tinham antes, por meio do repasse desses custos, né? Nem sempre os produtores, os tomadores conseguem repassar, então eles podem ficar mais pressionados ali, reduzindo margem, e com isso tendo menos recurso ali, menos caixa disponível para pagar as operações, os CRAs que eles tomaram. O
que a gente tem visto, por enquanto, nos monitoramentos que a gente faz, é que essa margem não está tão apertada, mas, obviamente, é um cenário que causa um pouco mais de volatilidade no mercado. Você tem uma preocupação aqui se os preços das commodities voltarem a cair e os preços e os custos ali desses tomadores não caírem tão rapidamente. Então, você tem ali resultados mais pressionados desses tomadores, mas faz parte do ambiente. Assim, quando a gente faz aquelas projeções, a gente também estressa cenários de custos mais altos, de produtores terem uma margem muito menor do que a margem histórica que eles apresentaram. Então, isso afeta, você tem um potencial risco de crédito ali nessas operações, mas que, por enquanto, a gente tem caminhado bem, os produtores conseguindo repassar. E aí, por outro lado, você também teve esse aumento de custo, né, do dinheiro, né, a taxa de juros mais alta, que também pressiona assim, o resultado final ali dos produtores, né? Então, ele deixa dentro do lucro operacional que ele teve, do resultado operacional que ele teve no agro, uma parte maior disso está indo para pagamento das operações financeiras, das dívidas e menos sobrando para ele. Mas o resultado operacional, o resultado de pagamento de dívida não está abaixo do operacional, do EBITDA? Sim, tá. Então, você aumentando seu custo de dívida, sobra menos lucro para o produtor no momento final. Então, você tem ali ciclos, obviamente o setor já passou por ciclos ali de taxas de juros mais baixas, onde o produtor tinha resultados maiores ali, mas, por outro lado, com as commodities mais pressionadas, com menos margem ali do outro lado. O que a gente tem visto hoje é que ainda tem tido um equilíbrio bom dos dois lados. Tá. E se eu puder complementar, só que trazendo um outro ângulo para cá, né? Eu acho legal também trazer um pouquinho do histórico, né? Durante muito tempo, o setor foi financiado somente com recursos públicos, né? Então, à medida que o Brasil passou também por diversas crises, esse financiamento público reduziu e a gente está vendo cada vez mais o financiamento privado através de mercado de capitais, né? Então, eu acho que o momento do setor é diferente do passado também nesse sentido. Hoje existem mais fontes de financiamento para o setor, né? E o setor também está mais sofisticado em seguro de preço, né? Tanto o produtor quanto a indústria química, todo mundo do ecossistema sabe que também precisa proteger o seu preço do milho, o seu preço da soja. Então, hoje o setor também se protege mais, tem mais instrumentos que ele busca proteção para ele também fazer a sua rentabilidade. Então, acho que o momento do setor é muito, muito moderno, inovador e melhor, né, do que no passado. Então, por isso que, sob a ótica do investidor, é aquilo que a gente fala, né? Assim, a gente sempre recomenda para o investidor pessoa física a diversificação. Diversifique seus investimentos, né? Não coloca tudo num pote só. Se você vai diversificar, diversifique também com o agronegócio, que é o setor que mais cresce, né? E aí, obviamente, por que você vai escolher uma ação em relação a outra? Aí a corretora também te ajuda bastante, porque aí ela vai entrar no detalhe, às vezes, daquele papel, por que um papel, nesse momento, é mais recomendado que um outro, mas a diversificação do agronegócio faz sentido por tudo isso que a gente tem comentado. Entendi. E o Brasil, né, a gente sempre, acho que é por isso que a gente está se dando melhor agora nesse momento, né? Você vê Estados Unidos, Europa, a inflação estourando 10%, taxa de juros aqui ainda 2% e tal. O Brasilzão já está acostumado a surfar essas ondas, né? Então, com essa tendência de queda da inflação, né, que teve lá em julho, tendência agora também. A taxa de juros ainda está mais alta, mas a tendência é que ela desça também, se a inflação continuar caindo e tal. Isso pode ser um fator que retire o interesse pelo Fiagro, no momento em que o CDI, né, a Selic, também vai diminuir a rentabilidade do Fiagro? Faz sentido isso? Existe essa variável? Eu acho que não, tá? Eu acho que o setor vai se adaptando, né? Por exemplo, hoje no nosso Fiagro a gente tem 55% das operações indexadas ao CDI e 45% em IPCA. A gente vai adaptando conforme o cenário. Se você tem uma taxa Selic mais baixa, você abre espaço, por exemplo, para fiagros de properties, né? Os fiagros que compram terras, que compram imóveis logísticos para o setor do agronegócio. Então,
eu acho que em todos esses cenários o Fiagro tende a continuar crescendo. Tá. A queda aqui na inflação, o que a gente vê é que ela é pontual, tá? Ela foi afetada nesses 2 meses aí, principalmente pela redução de impostos em cima de combustíveis, né? Nesse mês aqui também a gente teve a redução dos preços direto pela Petrobras, mas que a tendência é você ter ali níveis de inflação voltando ao normal ali para os últimos meses do ano, e também a projeção para 2023 também é uma inflação ali hoje em torno do 5% ali nas projeções, que é um nível que, olhando as operações de mercado, ele está bastante atrativo ainda para serem investidos. 5% ao ano de inflação? De inflação para 2023. Uau! Porque agora estamos acima de 10, né? Os últimos 12 meses acima de 10 ainda, mas se pegar a projeção para 2022 fechado, já está indo para baixo de 7. Olha se pegar só. o Focus da última semana, já está em 6,7 ali, então tem reduzido bastante essa projeção. E você acha que isso é exclusiva... Bom, maior parte por conta do corte lá, do retirada dos impostos sobre os combustíveis? A maior parte sim, mas você teve uma diminuição na pressão em diversos outros preços, inclusive de commodities, tá? Uhum. Então, assim, para chegar nesse 6,7 ainda em 2022, você precisa que, se essa deflação de agosto, que está uma projeção ali em torno de 0,30 negativo, se concretize, em setembro, outubro, novembro e dezembro, você precisa ter uma média de 0,5% ao mês de inflação. Não é uma inflação baixa. Então, essa projeção de 6,7 em 2022 já considera um nível de inflação acima da média dos últimos anos. Então, ainda é bastante plausível que se chegue. Né? Não, por isso que eu falei. Então, se a tendência da inflação é chegar a 7 ou menos de 7, não faz sentido você ter uma taxa de juros, uma Selic a 14. Chegando nisso, o Brasil vai ficar com uma das maiores taxas de juros reais do mundo. Exato. Que sempre foi, né? Sim. Sim. Mas muito e aí alto. Você pode ter uma reversão nessa política, provavelmente a partir do meio do ano que vem, uma taxa de juros voltando a cair. Então, a projeção para o final do ano que vem ainda é de 11% no final do ano. Então, saindo de 13,75%, indo para 11% de acordo com o Focus, e para 2024, aí sim, voltando para 2 dígitos, mas ainda assim em níveis, eu acho que para o investidor falar, não quero mais saber desses fiagros que só investem em CRAs indexados ao CDI, a gente tem que ter um CDI perto dos 2% que a gente teve há pouquíssimo tempo, onde a gente não tinha os fiagros ainda, mas a gente tinha alguns fundos imobiliários indexados 100% ao CDI, eles ficaram esquecidos ali por um tempo, porque realmente ninguém queria investir. Eu acho que o cenário que a gente tem hoje macro de taxa de juros ali indo para 1 dígito a partir de 2024, mas ainda não reduzindo tanto, você ainda tem bastante espaço para os fiagros, tanto voltados para CRAs. CDI vai ter mais espaço para os fiagros olharem mais em inflação, operações em inflação também, e começa a abrir espaço para os fiagros de terras, para os fiagros de propriedades rurais. Entendi. Bom, mudando um pouquinho de assunto então, né? Falar de agro, né? O Brasil é uma potência, né? Acho que quase 1/3 do nosso PIB e tal. Então, é um gigante com altíssima tecnologia, altíssima produtividade, um exemplo mundial, né? Só que o agro, como bem sabemos, é alvo de muitas críticas no que toca desmatamento, no que toca a preservação do meio ambiente e aí por diante. Então, como é que vocês enxergam o papel do Brasil nesse momento e essa urgência de transição energética? Como é que isso deságua numa volatilidade de um fiagro? Existe uma relação entre essa pressão política, esse discurso popular sobre preservação de meio ambiente? Isso tem alguma relação com o apetite do investidor em adquirir um fiagro? Você vê investidores ativistas que querem canetar, querem criticar, querem entender se isso aqui não está gerando mais desmatamento e tal. Existe essa pressão, digamos, da perspectiva do investidor, que está um ativista aí que está falando sobre o meio ambiente? Existe isso? O que eu acho que a gente tem, na verdade, assim, a gente tem hoje
investidores que querem realmente investir, sejam em empresas que têm um papel ESG importante, né? Então, por isso que, inclusive, a gente criou o índice de empresas sustentáveis, a gente tem uma série de iniciativas para poder realmente premiar, né, vamos dizer assim, aquelas empresas que realmente adotam as práticas sustentáveis. E, além disso, a gente está vendo agora no Brasil a emissão também dos títulos verdes, né? Quer dizer, a própria empresa assumindo um compromisso ESG, que pode ser, por exemplo, um compromisso ambiental que ela, skin the game, né? Ela realmente consegue emitir um título com uma taxa de juros diferenciada porque ela assumiu um compromisso, né, que ela vai emitir menos crédito de carbono. Na verdade, tem algumas empresas com emissão net zero, ou seja, não vou ter crédito de carbono. Então, a gente tem visto o mercado buscar essas alternativas, o que é sensacional, porque o agronegócio é sustentável, né? Então, à medida que a gente consegue criar títulos que representem essa sustentabilidade, eu acho que a gente vai fazer um encontro super legal do agronegócio que é verde, que é sustentável, encontrando um investidor que valoriza esse tipo de financiamento e que está buscando realmente financiar as empresas que são verdes. E aí, nessa linha, tem uma novidade super legal que esse ano saiu do papel, que é a CPR Verde. Lembra que a gente comentou que a CPR era talvez aí o principal instrumento de financiamento do produtor, e hoje ele tem condições de financiar o seu serviço ambiental, porque o produtor, a terra dele, né, onde ele planta, ele já tem que ter uma área destinada para preservação, ele já faz serviços ambientais ali para manter a sua área verde, e agora ele vai poder se financiar com um instrumento que ele conhece, que é a CPR, só que ao invés dele trocar por adubo, ele vai trocar por um serviço ambiental, né? Esse ano a gente já está com mais de 11 bi de CPRs registradas de CPR verdes. Então, eu acho que a gente está criando um caminho super legal para o agronegócio realmente usar esses instrumentos e encontrar o investidor que está procurando também financiar as iniciativas ambientais e também de ESG. Quando você fala em serviço ambiental, eu tive uma conversa com uma empresa que está nessa área, né, de CPR verde, UCS e tal. Ela estava falando do serviço ambiental, e eu estava pensando ecoturismo, estava pensando pesquisa, né, trabalhos feitos por seres humanos ligados a isso. Mas não, ela estava dizendo que era o serviço no sentido, a regeneração do meio ambiente, pelo fato daquela floresta estar lá em pé, que gerava quase um patrimônio, digamos, um ativo ambiental, que não só vale para compensar o passivo de alguém que está emitindo lá, mas também como algo que melhora a produtividade da terra, que aumenta... É desse serviço ambiental que você está falando? É nessa linha mesmo. Tá. É nessa linha mesmo. E ainda do lado da B3, como é que você vê a parte de tecnologia, assim, o papel da B3 enquanto não só a contraparte central ali, mas a inovação tecnológica para permitir um trade, uma negociação de fiagros transparente, harmônica e tal, mas tem alguma outra iniciativa que vale a pena mencionar, tecnológica da B3? Eu acho, assim, até para esclarecer, né, a B3 é uma empresa de infraestrutura, né? A gente é a infraestrutura do mercado financeiro. Então, a gente acaba que nós somos um grande marketplace, né? A gente coloca à disposição produtos, né? E esses produtos vão encontrar compradores e vendedores para eles, né? Esse produto pode ser o fiagro, pode ser uma ação de uma empresa, pode ser o seguro do preço do milho, o seguro do preço da inflação, do dólar, né? E aí, por trás disso, a gente tem realmente todo um serviço de tecnologia que a gente não para, né? Então, que realmente a gente precisa garantir que essas operações vão acontecer, serão liquidadas, e no dia seguinte, quem tem que pagar vai pagar, quem tem que receber vai receber. E, além disso, a gente tem um outro papel que a gente também é uma central de registro, né? Então, essa CPR que o produtor emitiu, essa CPR hoje é registrada na B3. Por que ela é registrada? Isso dá uma garantia, dá uma transparência para o mercado do que o Felipe estava comentando, do grau de endividamento do produtor. Como é que a gente vai saber se ele está endividado ou não? Com esse registro, né? Então, a gente faz também toda essa parte de registro, não só registro de CPR, registro lá da parte de
de veículos, né, que a gente tem lá a Ufim, que é a empresa de financiamento de veículos. Então, a gente tem toda essa parte de tecnologia e criação também, como a gente comentou aqui, de índices que ajudam a dar transparência, ajudam no entendimento do mercado, dos setores. Então, são algumas das nossas iniciativas aí. Fora o papel educacional, Fora né? o papel educacional, sim, que é importantíssimo. Né? Muito legal, muito legal. Bom, eu sou fã, né? Todos nós já passamos aqui pela B3, né? Pensando no ESG, né, o ponto que a Fabi trouxe, a parte de governança, então, né, ligada à gestão desses fundos. Né, você já falou bastante sobre até quanto que o produtor pode se endividar para garantir o repagamento e por diante, mas pensando em governança num espectro mais amplo ainda do que o financeiro, quais são os indicadores, como é que vocês mensuram, além dessa diligência também, podia dar uns destaques sobre o lado da governança da gestão desses fundos que vocês fazem lá na Galápagos? Tá. Só pegando um pouco de gancho também na parte do que o FIAGRO pode trazer de evolução em relação a questões ambientais antes, com os FIAGROS, hoje a gente, durante essa diligência, uma das coisas que a gente olha são processos ambientais e dificilmente algum FIAGRO vai investir em algum caso que tenha sério de desmatamento ou qualquer outra questão ambiental em alguma operação de crédito ali do produtor. Então, você começa a trazer aqui uma restrição que hoje você já tinha nos grandes bancos, né, de restrição em relação a questões ambientais para os tomadores ali de crédito, e com os FIAGROS isso fica ainda maior, né, porque, por exemplo, o nosso FIAGRO são abertas todas as operações que a gente investe, o nome dos produtores ali que estão ali dentro, então você cria, além de outros riscos, um risco de imagem, então você começa a restringir um pouco mais ainda as fontes de recursos que os produtores ali que sempre respeitaram a questão ambiental, que não tem nenhum problema, vão ter um acesso mais fácil a essa nova fonte de recursos também. E ao longo do tempo a tendência é que isso fique ainda mais claro ali com potenciais FIAGROS que só investem em operações que tenham selo verde. Eu acho que é uma evolução natural. E aí da parte de governança, assim, a gente primeiro nos tomadores ali estuda muito bem essa parte de governança. Obviamente a gente está falando ainda de muitos casos que são empresas familiares ali, tomadores muitas vezes na própria pessoa física. A gente tenta buscar ali formas de trazer essa governança para dentro desses produtores. Por exemplo, as financeiras, contratação, por exemplo, a gente teve um caso recente em que o produtor não tinha um CFO e durante o nosso processo ali ele fez a contratação de um CFO de mercado e um comprometimento de que a partir das próximas demonstrações financeiras ele teria uma auditoria. Então você começa a trazer uma profissionalização maior para o setor também. E aí do lado do fundo, eu acho que a grande parte de governança que a gente tem são esses processos de análise de cada uma das operações, você ter um comitê ali de crédito que faça realmente discussões de crédito ali com participação de vários membros que tenham conhecimentos diferentes, que contribuam ali para uma análise bastante completa em relação a essas operações. E essa questão do monitoramento periódico ali, estar acompanhando essa operação ao longo do tempo, para ser se tiver alguma deterioração dos critérios de crédito ali, você já identificar imediatamente, ter como tratar isso ao longo do tempo e não descobrir em um momento que você já pode ter uma deterioração maior. Então, acho que esses critérios de governança são bastante importantes. Tá. Bom, esse podcast, por mais que ele tenha um pé na filosofia, um pé em investimentos, ele é essencialmente uma conversa de relações com investidores, né? Então, ouvindo você falar agora, eu estou pensando mais no lado dinheiro indo do fundo para quem precisa do dinheiro. Mas e o reporte, as narrativas? Isso que eu quero perguntar. O papel das narrativas, da comunicação para o investidor que pôs o dinheiro no fundo e, por sua vez, foi para lá. Como é que funciona essa comunicação? Como é que se comunica isso para esse investidor? Aquele produto, aquele tomador específico está com uma pressão de margem, talvez não dê default, não dê default. Como é que se comunica esse investidor que esse tomador específico é uma empresa
uma pessoa física que tem boas práticas de sustentabilidade? Como é que funciona esse flow de comunicação da pessoa física investidora até o outro lado? Isso foi uma das coisas que o Fiagro herdou de bastante positivo dos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, ao longo de 20 anos, eles foram melhorando a transparência em relação a relatórios, e os Fiagros já nasceram com isso, né? A partir do primeiro mês, a gente já começou a soltar um relatório mensal com todas as características de todas as operações investidas, uma página direcionada para atualizações ali específicas do portfólio, outra para as novas aquisições. Por exemplo, se a gente trouxe uma nova operação para o fundo naquele momento, a gente vai detalhar muito mais essa operação em relação às outras que já estão dentro do portfólio do fundo. Então, é uma característica nossa que busca ser bastante transparente para o investidor. E, obviamente, se você tem algum evento, você tem esses fundos sendo negociados na bolsa e obrigatoriamente você tem que soltar fato relevante, você tem aqui essas questões de governança já estabelecidas por ser um fundo listado muito parecido com ações, né? Tudo isso disponibilizado publicamente, por exemplo, os nossos relatórios, eles são disponibilizados via site da B3 para todo mundo ao mesmo tempo, então ninguém tem acesso à informação antes de chegar a todos esses investidores. Então, essa parte de governança para os Fiagros listados ali era bastante importante e já nasceu com bastante destaque, com critérios bastante positivos. Legal. Eu acho que é legal isso, né? Porque assim, o Fiagro ele já chegou num momento muito maduro de mercado, né? Então, ele conseguiu já acumular todas essas melhorias que foram acontecendo ao longo do tempo, né? Então, acho que até por isso que ele se popularizou tão rápido, né? Porque já caiu no gosto de todo mundo, já entrou no mesmo fluxo, né? Então, isso é um negócio muito legal do Fiagro. Show de bola, show de bola. Bom, e antes da gente começar a gravar, né, a gente estava falando sobre diante dessas transformações geopolíticas, o papel das commodities, né, agora no mundo e tal, o Brasil é um expoente agora, sempre foi, só que agora parece que está ganhando mais visibilidade, né, e isso traz um ar pro brasileiro, né, de se apropriar disso, no sentido de, claro, manter o meio ambiente, respeitar a legislação ambiental brasileira, que é, se não a mais sofisticada do mundo, uma das, né? Então, pensando agora um pouco no futuro, meio que já caminhando para o final da conversa, diante dessa evolução do agro, da relevância que as commodities estão ganhando, o agronegócio e tal, para onde que vocês veem o Fiagro evoluindo, ou até mesmo outras modalidades de ativo? Mas junto com essa pergunta, como é que o que vocês esperam, gostariam de ver no investidor, pessoa física, que está buscando entender mais sobre o mercado de capitais, está buscando compreender aquilo além da poupança e CDB? Como é que vocês gostariam de encontrar esse investidor daqui 10 anos, 5 anos, questionando as políticas públicas, questionando as variáveis macroeconômicas, questionando se o ativo está líquido ou se não está líquido? Para onde que vocês veem essa evolução e o Brasil aí como um protagonista do mundial no setor? Eu acho que tem aquilo que eu comentei no começo, né? Eu acho que tem também algumas coincidências que aconteceram que precisavam acontecer, né? Então, eu acho que o fato do setor público ter saído como principal fonte de financiamento fez com que o agronegócio buscasse mais mercado de capitais. E o mercado de capitais, a gente, agora após pandemia, a gente realmente chegou num tamanho, principalmente de número de investidores pessoas físicas, uma atenção muito maior do investidor pessoa física com o mercado de capitais. Então, meio que foi natural o agronegócio e o mercado de capitais começarem a ter um outro tipo de desenvolvimento, né? Então, a gente teve o Fiagro, a gente teve mais empresas do agronegócio abrindo capital, a gente tem agora os títulos verdes. Então, acho que o momento está muito propício para esse encontro, né? Agronegócio, verde e mercado de capitais. Então, eu acho que vai ser um caminho natural a gente ter novos instrumentos, um aumento desses instrumentos, né? E eu acho que nessa linha da diversificação a gente só vai, né? Eu acho que a tendência é aumentar, é uma conversa natural essa de diversificação. Então, à medida que o investidor, ele realmente passa a olhar para o investimento como algo do dia a dia dele, que ele tem que realmente colocar como uma das suas prioridades, eu acho que a diversificação vai acabar sendo natural. E à medida que a gente consegue mostrar
que o nosso agronegócio não só é líder, né, na produção de alimentos, mas também é líder em sustentabilidade. A gente tem sim uma das legislações realmente melhores em termos de meio ambiente. A gente tem produtores muito preocupados com isso. As nossas empresas, né, do agronegócio são empresas internacionais que vendem para os maiores mercados. Isso realmente é uma preocupação e não é só uma preocupação, que acontece no dia a dia, né? Então, eu acho que a gente vai ter, sim, um desenvolvimento ainda melhor do setor com os investidores. Muito legal, muito legal. Qual que é a sua visão? Eu acho que falando especificamente dos fiagros, eu acho que tem um potencial de crescimento muito grande, né? Eu acho que a gente nos últimos anos passou por uma onda de educação financeira bastante relevante, né? Principalmente por meio de assessores ali, você tendo um acesso muito mais fácil à informação, você tendo ali só ver o quanto fundos imobiliários cresceram, né? Nos últimos 5 anos, saiu ali de 100 mil investidores para hoje 1.700.000 investidores com posições ativas em fundos imobiliários. Então, você teve ali uma onda do investidor buscando tanto fontes alternativas ali de rendimentos, né? Um pouco influenciado por aquele período onde a gente teve juros mais baixos, mas que continua agora, mesmo com taxa de juros lá em cima. A gente vê os fundos imobiliários continuam crescendo, fiagros crescendo também. Então, você teve uma onda de educação financeira muito grande, que é bastante importante para esses ativos que a gente chama de alternativos, ali, setores que não são simplesmente um CDB, um título bancário ali, e que no fim das contas é o que está influenciando ali, por exemplo, chegando na ponta final no agronegócio, você tendo ali um impacto positivo para o PIB brasileiro. Então, o que eu vejo aqui para o agronegócio e para os fiagros é uma estrada de crescimento muito grande. Eu acho que em algum momento os fiagros podem passar em tamanho até fundos imobiliários, né? Só olhar a representatividade dos dois setores no PIB, a gente sabe que é um caminho longo pela frente. Os fundos imobiliários estão bastante desenvolvidos, mas é um potencial. E do lado dos investidores, acho que a tendência é que cada vez eles entendam mais onde eles estão investindo, cada vez consigam ter mais diligência e critérios ali de análise e escolha dos ativos, para que você tenha aí um mercado se desenvolvendo cada vez mais de forma saudável, os bons gestores crescendo cada vez mais e os recursos sendo direcionados aí realmente para onde precisa, de forma diligente e de forma efetiva. Legal, muito legal. Uma última pergunta, então, sobre educação, né? Como é que você falou que essa educação financeira, ela evoluiu, né? Tem evoluído, mas ela ainda precisa evoluir bem mais, né? No sentido da pessoa física. Precisa entender o fundamento. Porque no caso de um mercado de agro, não é só numa empresa que você tem que entender de balanço, caixa, dívida, EBITDA. No mercado agro, você tem que entender de exportação, de balança comercial, de taxa de câmbio, de todas essas variáveis entram como análise fundamentalista desse mercado. Assim. Você acha que a gente está no caminho certo ou ainda você sente que falta? Acho que de educação financeira a gente ainda peca muito na base, né? Eu acho que a nossa população não tem nenhuma educação financeira na escola, nem no segundo grau ali, que é uma das coisas que você tendo isso consolidado ali na base, você já chega para a população, independente do caminho que ela siga posteriormente, qual profissão ela vai seguir, ela tem uma base ali para entender, não precisa entender no detalhe o que é uma análise financeira, por exemplo, que a gente faz de um tomador. Eu acho que esse nunca vai ser o papel do investidor final, mas ele ter base ali para ter diligência, comparar dois investimentos, ter uma capacidade ali de diversificação de carteira, ter uma visão de longo prazo, né? A questão que a gente sempre gosta de falar desses fundos é uma visão de longo prazo, ativos geradores de renda aqui. Então, acho que o investidor final ali, a população em geral, ela não precisa entrar nesses detalhes,
mas que ela tenha ali diligência para acompanhar seus investimentos, entender, por exemplo, se você tem um assessor ali de investimento, ele sim tem um papel ali muito mais importante nessa análise detalhada de cada um dos ativos, e a população precisa entender se esse assessor realmente está indo no caminho certo em relação às recomendações que ele vem fazendo, conseguir analisar os retornos que a carteira está dando, objetivos, riscos em geral. Eu acho que esse é o papel mais fundamental ali da educação, muito mais do que chegar num nível de análise, de conseguir entender a análise que a gente faz, por exemplo, de uma operação para adquirir um CRA, por exemplo. Entendi. Eu acho que esse ponto é bem interessante, né? Porque, assim, hoje a gente tem um investimento em educação financeira muito grande, né? Não só pela B3, mas também pelas corretoras, Hoje a gente tem muito também a figura importante também dos influenciadores que estão ajudando nesse papel, né, de entendimento, e eu acho que tem muito isso, né? Assim, o investidor ele precisa definir os objetivos dele e, a partir desses objetivos, buscar essas recomendações que hoje as corretoras, os assessores de investimento estão ajudando muito e vão ajudá-lo nessa escolha dos papéis, né? Mas ele precisa saber o que ele quer, qual é o objetivo que ele tem para o investimento que ele deseja fazer, né? Eu acho que esse que é talvez o grande desafio aqui da educação financeira. Você se conhecer como investidor e traçar seus planos. A partir do momento que você traçou seu plano, aí sim senta com a corretora, com seu assessor de investimentos e tenta montar, né, esse portfólio que vai atender ao seu objetivo. E aí, aproveitando, desculpa fazer um merchan aqui, mas é que eu lembrei, a gente acabou de lançar o site Bora Investir, né? Então, de educação financeira, que vai ajudar bastante nessas trilhas do conhecimento. Então, a gente também está fazendo um investimento bem legal na parte de educação financeira. Bora investir. Bora investir. Não, repito, sou fãzaço. E o Bora Investir é um dos vários portais. Um dos vários portais de educação financeira. Muito legal. Olha, eu sei que as agendas estão corridas, eu agradeço imensamente. Eu não sei se eu consegui fazer perguntas relevantes, eu espero que sim, mas de qualquer forma, a contribuição de vocês foi riquíssima. Muito obrigado, de verdade. E foi um grande prazer. Reencontrar a Fabi depois de tanto tempo, né? E Felipe, te conhecer pessoalmente também. Não, legal, eu que agradeço o convite e parabéns pela iniciativa. Show de bola. Obrigado. Agradeço também e aproveitar para deixar o convite para todos que estão nos assistindo a visitar o site da Galápagos também. A gente comentou dos relatórios ali que a gente divulga mensalmente, todos disponíveis no nosso site também. Então, deixar esse convite para todos os investidores que quiserem aprofundar um pouco mais no assunto para acompanhar a Galápagos, site, redes sociais também. Isso aí, né? Estamos comemorando 1 ano do Fiagro, então, né? É isso. Maravilha. Show de bola. Muito obrigado novamente. Legal, obrigado a vocês. Valeu. E para você que está assistindo, até o próximo episódio.